6h16. Nós vamos falar agora de esporte ou de polícia, Gustavo Soler? Muito bom dia. Tudo bom, Silvânia? Bom dia pra você, pro Pedro, pra todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Olha, um pouco de cada, porque a situação sério, na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF, é muito complicada. O Rogério Caboclo foi afastado inicialmente por um prazo de 30 dias, acusado de assédio sexual e moral. Esse foi um pedido dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol. Inicialmente, o Rogério Caboclo não queria se afastar do cargo, então o Comitê de Ética da entidade acabou afastando o Rogério Caboclo, que agora vai responder judicialmente com relação a essas acusações, e ele também é acusado de tentar pagar 12 milhões de reais para a vítima, algo que ela não aceitou. Então essa investigação ainda vai ter muitos caminhos pela frente, e nesse momento o Rogério Caboclo fora por enquanto 30 dias do cargo de presidente da CBF. Lembrando, os últimos 4 presidentes: Ricardo Teixeira, preso; José Maria Marim, preso; Marco Polo Del Nero, banido do futebol; e agora o Rogério Caboclo afastado por 30 dias por acusação de assédio sexual e moral. O novo velho presidente da CBF agora é o Coronel Nunes, que em 2018 deu uma rasteira na Conmebol, porque a Conmebol participou da votação da sede da Copa do Mundo de 2026 e os 10 países representantes da Conmebol tinham chegado a um acordo de votarem na candidatura tripla de Estados Unidos, Canadá e México. Na hora da votação, o Coronel Nunes votou no Marrocos. Então ele traiu a palavra dele, traiu os membros da Conmebol, e o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, o atual presidente da Conmebol, já estava no comando naquela época, se sentiu traído, falou isso publicamente. Então, entre aspas, o Coronel Nunes já entra queimado na rodinha da Conmebol às vésperas da Copa América, que deve ser disputada no Brasil. Isso que eu ia te perguntar, tem alguma coisa a ver esse afastamento com a Copa América? Tem, exatamente pelas polêmicas envolvidas do Rogério Caboclo. Então é algo que vem dificultando a imagem do presidente da CBF, é algo que vinha também incomodando o próprio Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol. O próprio já queria o afastamento do Rogério Caboclo. Então é uma situação muito delicada. Na terça-feira teremos o jogo entre Brasil e Paraguai e Brasil, jogo que acontece em Assunção, e a promessa é que depois da partida o técnico Tite e também os jogadores façam um pronunciamento a respeito da decisão deles, se eles vão jogar ou não a Copa América, que está marcada para acontecer no Brasil a partir do dia 13 de junho. Vale destacar também que durante o final de semana o presidente da República, o Jair Bolsonaro, fez uma reunião com o presidente da Conmebol, com membros da CBF, outros presidentes de entidades de seleções nacionais da América do Sul, e queria a participação dos 10 capitães das seleções que vão disputar a Copa América. Nenhum capitão quis conversar com o presidente da República. Muitos jogadores já foram a público, entre eles jogadores conhecidos do público brasileiro, o Arrascaeta do Flamengo e o Matias Vinha do Palmeiras, alegando que eles não querem disputar a Copa América no Brasil. O Arboleda, na última sexta-feira, falou que é muito complicada a situação. Ironicamente, né, o Arboleda foi pego numa festa clandestina recentemente, falou que é muito complicado. É muita cara de pau, né? Mas o próprio falou que é muito complicado jogar uma Copa América no Brasil com o índice de mortes que tem no país, o índice de contaminados. Então, ainda é uma situação muito complicada, mas já se tornou público o interesse do próprio Bolsonaro da demissão do técnico Tite e a entrada de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, na vaga do Tite. Se isso acontecer, a seleção brasileira pode ser banida da Copa do Mundo de 2022, porque o governo terá interferência na CBF, terá interferência na seleção brasileira, algo que é proibido pela FIFA. Então, se isso acontecer, o Brasil pode ser banido da próxima Copa do Mundo, que será no Catar. E essa segunda rodada do Brasileirão, hein? Qual é o destaque aí? Como é que você resume o que aconteceu no fim de semana para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler? Vamos lá, Pedrão. O principal jogo foi a goleada do Fortaleza 5-1 em cima do Internacional. Fortaleza assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro e colocando ainda mais pressão para cima do Internacional, passando rapidamente os outros resultados. O Atlético Goianiense venceu o São Paulo por 2-0, o Santos bateu o Ceará por 3-1, Bragantino e Bahia empataram por
3-3. Fluminense 1-0 em cima do Cuiabá. O seu Corinthians venceu o América Mineiro por 1-0 fora de casa, a primeira vitória do técnico Silvinho. O Atlético Paranaense fora de casa venceu o Juventude por 3-0. O Palmeiras desfalcado venceu a Chapecoense por 3-1 e o Atlético Mineiro bateu o time do Sport por 1-0. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro acontece no final de semana entre os dias 12 e 13 de junho. A Série B, né, Gustavo, também tem tido bons jogos, mas o Cruzeiro continua muito ruim. O Cruzeiro perdeu em casa 4-3 para o time do CRB, reclamou demais de um lance que a bola teria entrado e aparentemente realmente entrou, mas como não temos o VAR, não temos o chip na bola, o árbitro acabou não validando esse gol, que seria o terceiro gol do Cruzeiro. O Cruzeiro teria empatado por 3-3 e teria a possibilidade de ter ultrapassado o placar contra o CRB, mas acabou perdendo por 4-3 jogando no Mineirão. É o lanterna da Série B e outro time que está se complicando também nessas primeiras rodadas é o Vasco da Gama, outro gigante do futebol brasileiro que está na zona de rebaixamento. Tá aí, esse é o Gustavo Soler com os destaques do esporte para nós aqui na Rádio Bandeirantes do Pulo do Gato. Bom trabalho, até a próxima, Soler. Valeu, Pedro.